Bom dia a todos que vêm à nossa casa, Centro Espírita Vovô Nestor, aqui em Campinas, no bairro Parque Itália, né? Todos os domingos a gente se reúne para fazer uma palestra às 10 horas. Também, bom dia, bem-vindos a todos que nos acompanham pela internet. Estejam aí unidos com a gente nesse ambiente espiritual e virtual, né? E hoje a gente vai ter uma palestra com o Rogério, que veio da cidade de Limeira. E antes da gente iniciar a palestra, eu vou dar os recadinhos e aí a gente faz uma prece e eu já convido o Rogério para iniciar, tá bom? Os recadinhos, a gente quer falar só sobre os trabalhos que a gente faz aqui na casa, né? De assistência espírita cristã, que a gente acontece aos domingos às 9 horas da manhã e também às terças-feiras às 19 horas. Então a gente se reúne para refletir sobre um trecho do Evangelho, a gente recebe os passes, né? E no domingo, às 9 horas, em paralelo, também tem um trabalho de evangelização infantil para as crianças, né? Então é muito importante que as crianças comecem a ter contato aí com esses ensinamentos de moral, de Jesus, né? Para que elas possam, quando crescer, ter uma base onde elas consigam fazer boas escolhas, né? Ser pessoas de bem. Então, quem tem os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, quiser trazer aqui na casa, é muito bem-vindo, tá bom? Então, acontece todos os domingos às 9 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, nós temos o curso de iniciação ao Espiritismo, né? Também acontece às 9 horas, às 9 horas no domingo também. Então, domingo vamos dizer, é um dia principal, né? A gente tem assistência, a evangelização e o curso. E na semana, nas terças, assistência às 19 horas e o curso também às quartas às 20 horas. Então o curso é um curso básico para quem quer começar a ter contato com a doutrina, né? Começar a entender um pouco sobre reencarnação, sobre mediunidade, né? Sobre as leis espirituais. Então tem todo um esquema de aulas, né? E depois tem o segundo, terceiro ano, onde a gente vai se aprofundando um pouco mais na doutrina, tá bom? O curso é gratuito, não tem nenhum pré-requisito, todos que quiserem participar são bem-vindos. Bom, vamos fazer a nossa prece e aí a gente inicia a palestra. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, Criador, que nos fez espíritos. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui novamente, reencarnados, para crescermos, para aprendermos, para evoluirmos, sabendo que contamos com a sua sustentação, com a sua solicitude a todo momento, que nos ampara. Agradecemos a nosso Mestre Jesus, que nos trouxe os ensinamentos do Evangelho de amor, de perdão, de caridade, de humildade, que nos serve de rota para que consigamos atingir esse fim de nos tornarmos perfeitos como nosso Pai é perfeito. Jesus é nosso modelo guia e nos fortalece nessa caminhada. E agradecemos também ao nosso anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, que nos tomou sob sua responsabilidade, nos inspira sempre pelo caminho do bem, com bons pensamentos, e se faz presente junto conosco nesse momento, junto a tantos amigos espirituais que também cuidam de nós, acalentando o nosso coração e muitas vezes nos tomando pela mão, nos conduzindo pelo caminho do amor. Inspirem em nosso pensamento, nos abençoem, para que possamos aprender um pouco mais nessa manhã de domingo e continuarmos a nossa vida com esperança e com alegria. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. E eu vou convidar agora o Rogério, que vai nos fazer a palestra com o tema Deus é Amor. Por favor, Rogério. Bom dia. Bom dia. Agradeço aí pelo convite do Vovô Nestor, a Casa Vovô Nestor. Primeira vez que eu estou vindo aqui, né?
minha esposa. E uma creche, né, bacana, grande, né? E quantos benefícios traz para a sociedade, né? Essa creche e o Centro Espírita Vovô Nestor, né? Então, com muita satisfação e alegria que eu recebi esse convite e aqui estou, né, para contribuirmos, para aprendermos um pouco junto, né? Porque todos nós aprendemos, né? Principalmente para aquele que fala, né? Que fala que é o que mais precisa. Então, o tema que nós escolhemos hoje, Deus é amor. Esse tema veio na minha cabeça, né, esse ano aqui, porque quando eu tinha lá meus 15 anos de idade, 15, 16, eu frequentava um conservatório musical, né? Então tinha o coral e eu frequentava o coral. De vez em quando a gente cantava na igreja, porque na época eu não era espírita, né? Eu era católico. E aí tinha uma musiquinha que falava essa parte do Evangelho de João, né? Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele, né? É uma musiquinha legal que nós cantávamos em algum momento na igreja, né? No coral. Então, a gente vai trabalhar sobre esse tema hoje, Deus é amor, que é uma passagem do Evangelho de João. Tá? Quando nós falamos Deus é amor, né, a gente pode tentar entender a grandiosidade do amor de Deus. Né? Vocês lembram da primeira pergunta que tem no Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? E os amigos espirituais responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, não é isso? E eu ouso até complementar essa frase. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus é amor. Deus é amor, né? Ele não é uma pessoa, um ser que ama, ele já é. Entendeu? E o amor de Deus a gente pode ver como? Quando a gente olha para as estrelas, né? Porque o amor de Deus é ação, produz, cria, né? Então nós podemos ver o amor de Deus nas estrelas, né? No universo gigantesco, né? Nos planetas, no sol. A gente pode ver o amor de Deus nas plantas, nas pessoas, né? Em todos os lugares. Certa vez uma historinha, tá? Uma pessoa da cidade, né? Já estava meio que, vamos dizer assim, estressado com o dia a dia, com o trabalho, né? Então ele resolveu sair, pegou seu carro e foi embora, passar pelos campos, para se descontrair, sabe? Sair um pouco da turbulência da cidade, foi andando com seu carro, até que ele viu um jovem do campo, né? Sentado sobre uma árvore frondosa, descansando, um capinzinho na boca. E ele parou para conversar com esse rapaz do campo. E ele perguntou para o rapaz do campo: o senhor pode me ajudar a entender onde que está Deus? Aí o rapaz do campo, com toda a sua simplicidade, levantou, aí olhou para o céu, né? O céu azul, bonito, os pássaros voando, olhou para as plantas, para as árvores, para os animais que ali tinham, olhou para o lago. Aí ele retornou para o jovem da cidade e voltou à pergunta: mas sabe me dizer onde Deus não está? Porque Deus, como eu falei, está em todos os lugares, né? Deus é amor, é ação, é criação. Então, Deus está no fogo, está no ar, está na terra, não é?
Está na água, na criança, está em nós, está nos animais, nos rios, nos mares, nas plantas, no oxigênio que a gente respira, no alimento que a gente ingere, na lua, enfim, em todos os lugares. E por que tudo isso existe, né? Por que você existe? Por que eu existo? Porque Deus é um. É o nosso Pai, né? Criador de todos nós. Vocês já fizeram essa experiência de fechar os olhos e imaginar que você não existe? Né? Fechem os olhos um instante. Imagine que você não existe mais. Como que seria você não ter mais seu pai, a sua mãe, seus filhos, não ter mais sua esposa, seu marido, seu animal de estimação, suas superações, suas conquistas não existem mais, sua bagagem, né, com tanto esforço, né, que nós vamos aí conquistando, não existe mais. Como que seria isso? Né? Vamos ter o vazio. Mas aí a gente acorda, né? Abrimos os nossos olhos e a gente percebe que, opa, estou vivo, né? Tenho vida, graças a Deus. Tenho aquelas pessoas que eu amo. Tenho as minhas conquistas dentro de mim. Tenho tudo que eu preciso, né? Tenho que reconhecer que eu sou uma pessoa feliz, né? Apesar de todas as vicissitudes que a vida, né, nos apresenta. Então, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas, com os nossos bens, né, com os nossos investimentos, com a preocupação daquelas coisas que nós não possuímos ainda, sendo que a gente já tem tudo o necessário, né, para evoluirmos nesse mundo, né? Coisas simples que a gente às vezes não dá valor, não é verdade? Nós somos igual aquelas crianças, né, que ganham tudo do pai e não dá valor para as coisas, né? E nós somos um pouco assim, porque Deus nos deu tudo, né, para a nossa necessidade, para a nossa evolução, e às vezes a gente não reconhece isso, né? O ar que nós respiramos, olha que coisa simples, né? Que graças ao oxigênio a gente está aqui, vivendo, né? Sobrevivendo, né? Então é a partir daí que a gente verifica que o amor criador de Deus é a essência da vida, né? Então nada do que existe, nada do que existirá em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor de Deus. De fato, o amor, então, é a alma da vida. Da mesma forma como eu falei, a gente não consegue viver sem o oxigênio, né? Nosso corpo não vive sem o oxigênio, não vive sem os alimentos, né? Falando no sentido da alma, nós não vamos ter saúde da alma sem as dimensões do amor, né? Porque o amor, quando nós carregamos o amor dentro de nós, na realidade o amor está em nós, mas quando nós colocamos isso para fora, nós demonstramos que temos uma alma saudável, vamos dizer assim, né? Uma alma que também ama, uma alma que pode enfrentar qualquer turbulência da vida, que vai viver bem e vai enfrentar de cabeça erguida, né? Então nós não conseguimos imaginar na Terra distanciados do amor de Deus. Deus que manda aí as estações do ano, as primavera, o verão, o outono, o inverno, que cada estação nos traz daquilo que a gente precisa, né? Então só o amor de Deus para fazer isso. Então, se não for por amor de Deus, nós não conseguimos respirar. Nós não somos saudáveis, né? Então, esse Deus,
esse mesmo Deus que criou o universo, onde nós podemos contemplar as estrelas, que são coisas maravilhosas, né? A criação de Deus está em todos os lugares, onde a gente pode contemplar o brilhar do sol, o calor do sol que traz vida a todos nós, né? Mesmo com as nuvens, né? Com os tempos nublados, o sol vai lá, penetra as nuvens e a gente consegue contemplar a vida, o mundo, né? Então Deus é amor. E o amor de Deus está em nós. Que é a passagem de João, né? Que é uma passagem bem bonita. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Não é lindo, gente? Poético, né? Então, Deus está em nós. Nós somos uma expressão do amor de Deus. Deus está em nós. E se nós demonstramos esse amor, significa que Deus permanece na gente. Que a gente quer demonstrar também, né? Aquilo que Deus nos deu, né? Demonstrar o amor. Então, nós sabemos que o amor se manifesta de diversas maneiras. E dentro dos hábitos corriqueiros do mundo aí, quando nós falamos do amor, a gente pensa no amor do relacionamento, não é isso? Do amor fraternal, do amor afetivo, não é verdade? Então o amor, ele é muito mais que isso, né? O amor é a alma da vida, né? Então, eu estou falando já do amor integral, né? Porque o amor integral promove ações. Promove boas ações. O amor integral constrói, faz as coisas acontecerem. Quantas coisas ocorrem, né? Surgiram por causa do amor que estão nas pessoas que vêm de Deus. Né? Se tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que a gente faz com amor no nosso dia a dia, não é bem feito? Né? O nosso trabalho, né? Se é um trabalho que a gente ama, a gente faz bem feito, né? Se uma mãe de família, né? Que cozinha, que serve a mesa, que lava, que passa, né? Que atende a sua prole, ao seu marido, faz isso com amor, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E a vida doméstica é complicada, não é verdade? Né? Principalmente hoje que as mulheres, além de trabalhar em casa, têm que trabalhar também fora, né? Para ajudar nas finanças de casa, né? Mas a mulher, né? A mãe de família, quando faz isso com amor, ela não vê problemas, né, em fazer isso, né, em ter essa tarefa. Se alguém planta uma árvore, uma flor qualquer, e não fizer por amor, o que vai acontecer? Vai morrer, né? Não vai regar a plantinha, não vai cuidar com carinho, enfim, né? Agora, se a gente cuida com carinho, planta, molha, né? Tem pessoas que até conversam com as plantas, né? A planta dá uma vigorada, né? Tem emoção, cresce, né? Os animais, né, de hoje, né? Os nossos pets, né? Os nossos cachorrinhos, nosso gatinho, enfim, né? Eles querem o nosso carinho, que é o nosso amor, né? Eles também têm o sentimento, né? Eles gostam. Né? E se nós não fizermos isso por amor, como que vai ser? Não é verdade? Então, o amor ele tem essa magia de contagiar, né? De contagiar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Até os animais, as plantas, tudo, né? O amor ele é contagiante. E é por causa disso que nós pensamos nessa magia do amor, né? Que é de Deus, né? Como o amor permeia as nossas realizações, as nossas relações, a gente precisa então verificar
como que é que nós nos relacionamos com isso, né? Com esse amor que está dentro de nós, porque quase sempre a gente está aborrecido com alguém, não é verdade? Né? Está aborrecido com algo, com a vida, com a política, com a economia, com os gastos, né? Com a família, com os amigos, não é verdade? Sempre no dia a dia, a gente está aborrecido com algo, né? E poucas vezes nos abrimos para deixar o amor entrar dentro de nós, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o Espírito Lázaro, né, ele faz um comentário lá que quando Jesus enunciou essa palavra divina, o amor, os povos estremeceram, né? E os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos, né? Os cristãos, né? Porque o amor, como eu falei, ele é contagiante, ele promove ações e nos dá coragem. De diversas formas, né? De diversas formas. Coragem para vivermos o nosso dia a dia, né? Coragem para tomar decisões importantes, né? Mesmo que sejam decisões difíceis. Coragem para uma mãe parir um filho, por exemplo. Porque a gente sabe que a dor do parto é uma das maiores dores, né? E a mulher, com a sua coragem, por amor, vai lá, né? Parir um filho, né? Coisa mais linda, né? E depois que o filho está em suas mãos, a dor já é coisa do passado, né? Foi uma dor bem-vinda, vamos dizer assim, com o seu filhinho nas mãos. Os pais, por exemplo, que por amor ao filho doente, tem que tomar decisões difíceis, né? Autorizando às vezes o médico a cumprir com algum procedimento de cura, né? Aplicando remédios, injeções, né? Sabe o exame do pezinho que você leva o filhinho? Que a gente vê, o pai chora junto com a criança, né? Quando vê lá a agulhinha enfiando no pezinho do filhote. Mas enfim, é para o bem do filho, né? Então a gente pode fazer, né? Às vezes os filhos têm que passar por algumas cirurgias complicadas, né? Pode fazer, porque a gente quer o bem do filho. A gente sabe que é o melhor para o filho, né? Então, e por amor aos nossos filhos a gente faz isso, né? Por amor aos nossos filhos, às vezes a gente precisa dar uma chinelada também, né? Então é o amor, é esse amor que de Deus, que está dentro de nós, que faz com que a gente também expresse o nosso amor através dos nossos atos, das nossas ações, né? Então é essa fé em Deus, né? Então somente a força do amor nos dá coragem para executarmos os nossos compromissos da vida, compromissos esses que muitas vezes são difíceis, né? Duros, envolvendo dor, envolvendo sofrimento, e o importante, né? Sem se revoltar com a vida, contra a própria vida, sem se revoltar contra Deus. É difícil, hein? Compromissos esses que abraçamos antes de nascermos, né? Lá no nosso planejamento reencarnatório, né? Lá no livro Os Missionários da Luz, né? Lá fala do planejamento reencarnatório, livro de André Luiz e Xavier, né? Fala do planejamento reencarnatório, tudo planejado para que a gente renasça, reencarne, né? Então, tudo no amor de Deus, né? Tem esse planejamento. Ele é o grande planejador de tudo, né? Deus, nosso Pai. Também, como eu falei, o amor promove, constrói. Quantos centros espíritas existem por causa do amor, né? Para ajudar as pessoas,
tanto encarnados quanto desencarnados, né? Muitas pessoas estão procurando os centros espíritas, não importa o tamanho do centro espírita, mas as pessoas estão vindo porque elas estão sofrendo, né? Os espíritos dão suas comunicações, os espíritos sofredores, porque elas precisam. E graças a esses locais, né, a essas casas abençoadas, os centros espíritas, elas estão aqui para acolher essas pessoas a nós, para nos trazer instrução, conhecimento, né? Conhecimento estes, né? Das obras básicas da doutrina espírita e de diversos outros livros que a gente conhece da doutrina espírita, que nos esclarece, que é uma luz, né, na nossa vida, que faz com que a gente comece a entender as nossas próprias vidas, te ajuda, né, a buscar um caminho correto na sua vida, né, de uma melhor maneira de você viver na vida, né? Então a doutrina espírita vai nos conduzindo nessa forma. Então, quando nós pomos esse amor para fora, é aquilo que estava escrito lá no Evangelho. Porque aquele que permanece no amor, que ama a si mesmo, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Amar a si mesmo. Primeira coisa, né? Não é o grande ensinamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que começar por amar a nós mesmos, né? Porque eu me amando, me aceitando como sou, sabendo, reconhecendo humildemente das suas dificuldades, dos seus limites, mas que eu estou lá me esforçando, né, para melhorar, para me tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor, né? Aí sim eu vou conseguir compreender o próximo, amar o próximo, ajudar o próximo. E Deus vai reconhecer que eu estou amando, né, ao Pai, ao nosso Criador. Então aí sim a gente consegue ter paz de espírito, ter o equilíbrio que vai fazer a gente vencer na vida, né? Praticando o amor de Deus. E continuando no Evangelho de João, Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. É nisto que está o amor, né? Nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a nós governa o nosso planeta, né? Que por amor a nós teve um trabalho difícil, né, de reencarnação do Mestre Jesus. Demorou anos, né, 1000 anos ou mais, a sua preparação para reencarnar no planeta Terra, né, para nos ensinar o caminho, sabendo de todas as problemáticas que ele iria enfrentar, né? E mesmo assim, por amor a nós, ele veio, né? Mestre Jesus veio nos ensinar o amor, veio nos ensinar o perdão, veio nos ensinar que o reino de Deus está dentro de nós, né? Então o evangelista João escreveu que Deus é amor e que amou o mundo de tal modo que mandou o seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem, né? O Pai, o Criador, enviou o seu Filho, Jesus, no nosso planeta para nos ensinar, né? E Jesus também falou nas suas passagens, né? Uma dos seus ensinamentos: amai-vos uns aos outros, quanto vos tenha eu amado. Amar-nos uns aos outros. É complicado a gente amar como Jesus amou, na verdade, como Jesus ama.
Nosso amor ainda é um pouco, vamos dizer assim, limitado, não é? A nossa família, alguns amigos, alguma coisinha, alguma coisa ali, não é? Então, mas Jesus sabe disso, né? Foi uma proposta de Jesus, né? Ele sabia que a gente precisaria exercitar esse amor. E é isso que a gente está fazendo, exercitando o amor no nosso dia a dia. O amor não chega de repente em nós, né? Não surge assim, não brota em nós de repente. O que brota em nós de repente é a paixão, né? O desejo. Mas o amor é fruto do tempo, é uma conquista diária, né? Que a gente vai conseguindo através das experiências da vida, da convivência, com as coisas, com os seres, né? Então a gente vai aprendendo a ter esse olhar de profundidade para tudo, para as coisas, para as pessoas. Então é a partir daí que nasce o amor. É uma prática. A gente sabe que o planeta Terra é uma escola, né? Estamos aqui aprendendo, né? E uma das coisas mais importantes que estamos aprendendo é aprender a amar, né? É um exercício. Jesus sabe disso, sabe dos nossos limites, né? Por isso que ele falou: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E realmente, né? Então, quando alguém diz eu amo o que eu faço, não foi na primeira vez que ela começou a amar, né? A coisa que ela faz. Possivelmente no primeiro dia foi difícil, mas aí as coisas vão passando, o tempo vai passando, aquela coisa que você já não gostava muito vai ficando mais agradável, vamos dizer assim. Você vai dominando, né, aquilo que você está aprendendo por amor. Aí chega uma hora que você vai fazer bem aquilo, né? E você vai amar aquilo, né? Então por isso que a gente fala, eu amo o que eu faço, né? E é a mesma coisa o amor. Amai-vos uns aos outros, quanto vos tenha eu amado, né? Jesus também, ele disse que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Por muitos se amarem. Então, Jesus, a gente sabe que pela história ele teve seus 12 discípulos, né? Que através desses 12 espíritos, né, evangelistas, foram aí propagando os ensinamentos do Mestre Jesus. Então a gente sabe que todos aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus, da melhor forma que pode, né, são considerados discípulos de Jesus. Não precisa ser um palestrante, um escritor, né, para ser considerado um discípulo, né? Coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, uma palavra de conforto, né, que a gente dá a alguma pessoa, algum parente, uma gentileza, né, demonstrando um caminho, você dando exemplo, né, para as pessoas, já significa que você está pondo o amor em prática, ou seja, que você está sendo um discípulo do Mestre Jesus. É claro que quanto mais conhecimento tivermos, né, mais estruturas a gente vai ter para ajudar as pessoas, não é verdade? Por isso que é importante nós investirmos no conhecimento, né, para cada vez mais praticarmos as boas ações com qualidade, sabendo o que está fazendo, né? Porque nós temos que desenvolver tanto o lado intelectual quanto o lado moral, né? Os dois juntos, tá? Então, precisamos investir no nosso conhecimento, no nosso caso aqui, né, conhecendo a doutrina espírita e praticando, né? E assim a gente vai aumentando o nosso conhecimento, a nossa inteligência, e pondo isso em prática, a gente vai lapidando, né, a nossa moral, os nossos atributos importantes, né?
Então, que coisa importante ser discípulo de Cristo, identificados pela nossa capacidade de amar. Então é tempo de começarmos a refletir a respeito do amor na terra. Não se trata de abraços, beijinhos, afetos, né? Porque essa é uma dimensão do amor, um afeto conjugal, um amor fraternal. Mas é o amor mais amplo, como eu falei, o amor integral, né? Daí o amor permear todas as nossas ações. Tudo, gente, tudo, né? Tem que permear as nossas ações, para que sejam ações positivas, que sejam ações do bem, né? Que tem que estar nutridas pelo amor. E é por causa disso que o apóstolo Simão Pedro escreveu numa de suas epístolas, que o amor, e só o amor, é capaz de cobrir multidões de pecados, né? Porque diante de todos os nossos equívocos que a gente comete, né, na vida, cometeu, né, no passado, dos nossos erros, dos nossos agravos, é por causa do amor de Deus que Ele permite a gente voltar para a Terra, reencarnar, começar tudo de novo, né? Ou darmos sequência na nossa evolução, porque nós estamos num planeta, né, de provas e expiações, né? Então, assim, Deus permite que a gente venha, recomece as nossas experiências, para a gente retomar os nossos contatos, e a gente vai nos reestruturando pouco a pouco, né? Para que aos poucos a gente vai, né, subindo aos degraus aí evolutivos, tornando-nos pessoas, espíritos de luz. Eu falei de uma coisa aqui, né, reestruturando-nos, retomando os nossos contatos, né? Porque nós estamos aqui na nossa família, que normalmente são pessoas, espíritos afins, né? Alguém às vezes vem algum um pouquinho mais difícil, né? E às vezes a gente, com certeza todos nós encontramos aí no nosso dia a dia pessoas que a gente precisa aprender a lidar, né? Nós aprendemos a lidar com ela e ela aprender a lidar com a gente, porque nós também estamos nessa mesma situação, né? Então Deus nos coloca, nos dá essa oportunidade de retomar os nossos contatos, para que o laço do amor se unifique, né? Se fortaleça cada vez mais com essas pessoas, né? Então aqueles inimigos do passado, ou os inimigos presentes que a gente fala, a gente precisa pensar bem, né, com relação a isso. Porque às vezes a gente guarda mágoa de alguém, ódio, né? Então a gente precisa pensar bem nisso, né? A gente precisa tentar compreender, né, porque essa raiva, esse sentimento, né, esse orgulho que às vezes vem de dentro de nós e faz com que a gente quebre os laços, né? Isso é errado, né? A gente está aqui para retomar os laços, né? Para que essas pessoas façam parte da minha família espiritual, vamos dizer assim, né? Cada vez mais eu acredito que a tendência da nossa família é crescer, espiritualmente falando, né? Como Jesus falou, né? Nós somos uma família, né? Uma grande família. Precisamos reconhecer isso. Jesus reconhece isso, né? E nós precisamos também fazer isso, né? Fazer com que, e conquistando as pessoas, ser pescadores de almas, né? Como os evangelistas falaram, pescador de alma, né? Pescar pessoas, para que venha junto da gente e juntos, com amor, prosseguimos nessa caminhada. Então, e devido também aos grandes resgates que a gente tem que fazer, né, que a gente planejou lá no mundo espiritual antes de renascermos, muitas vezes a gente vem para passar situações difíceis, mas se nós praticamos o bem, praticamos boas ações, como o Simão Pedro disse, só o amor é capaz de cobrir multidões de pecados.
às vezes essas situações difíceis vão ser um pouco amenizadas, né? Vão ser amenizadas e aí a gente tem um bônus, vamos dizer assim, né? Pela espiritualidade, do modo que a gente vai enfrentar essas vicissitudes da vida, né? Vão ser mais brandas, vamos dizer assim. Então nada disso ocorre sem que o amor de Deus esteja nos sobrepaiando, né? E mesmo do mal que a criatura humana intenta realizar, nós da sua enfermidade moral, Deus retira o bem para que ela tenha algum mérito, para que todos possamos ser felizes, porque Deus é amor, né? Nunca vamos esquecer disso. Tem uma mensaginha aqui da Madre Teresa de Calcutá, que provavelmente alguns de vocês já ouviram, e que ela fala assim, né? Madre Teresa de Calcutá, reconhecida mundialmente, né? Uma pessoa do bem, que vivia para as pessoas, né? Doentes, cuidava das pessoas doentes, educava. E ela falou assim na sua mensagem: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você, assim mesmo. Veja que no final das contas é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Lindo, né? É uma mensagem de um espírito superior, né? No final das contas está entre você e Deus, não entre você e os homens, né? Então a minha responsabilidade é entre eu e Deus, né? Então as ações que eu cometo no dia a dia, né? Deus está vendo, né? Que sejam boas ações. É isso que nós estamos aprendendo a fazer, né? Através do exercício do amor, da prática do bem, né? E assim nós vamos nos aproximando de Deus e sentindo cada vez mais a sua força, né? O seu poder sobre tudo, né? Quem estuda o Espiritismo sabe, né? Dessa inteligência suprema, né? Da criação de Deus em todas as coisas, das maiores coisas, né? Do macro até no micro, né? Tem lá a inteligência de Deus, o amor de Deus. Então, o amor é um investimento, vamos dizer assim. E tem até uma outra mensaginha aqui que fala do investimento que a gente tem que fazer. Porque nós nos investimos, né? Nos nossos bens, investimos o nosso dinheiro, no nosso patrimônio, que traz muita preocupação, não é verdade? Preocupação, raiva, né? Medo, angústia, enfim, traz muita dor, né?
E a gente perde tanto tempo, às vezes, não digo perder tempo, mas a gente sofre tanto com esses investimentos, né? Dos nossos bens, das nossas conquistas materiais, que depois o que acontece? A gente desencarna e não leva nada, né? Nem o corpo físico, né? Só levamos a nossa bagagem, não é verdade? Então, a Joana de Ângela, através de Divaldo, ela tem um recadinho para nós fazermos um investimento nobre, tá? Então ela fala assim: investe no amor, transforma moedas em pães, títulos financeiros em educação, juros em medicamentos, capitais em amparo às vidas que desfalecem ou que se agitam sob os açoites de violência e da agressividade. Aplica hoje os tesouros que não poderás usar amanhã, removendo a miséria do teu caminho. Constrói dignidade naqueles que se fazem vítimas da criminalidade e do vício. Usa os teus recursos na recuperação das criaturas e terás tesouros indesgastáveis que se multiplicarão no suceder do tempo. Cada vida que ampares desdobrará bênçãos pelos caminhos do futuro. Nunca te esqueças das criaturas humanas nos teus tormentosos programas de investimento. Bom investidor é todo aquele que, logrando saldo positivo no campo terrestre, semeia e aplica nas almas, pensando no inefável amor de Deus, de que Jesus fez o exemplo perfeito. Lindo, né? É investir, né? Então, é investir também as nossas riquezas, os nossos patrimônios na construção do bem, né? Você promover trabalho, promover educação, promover pesquisas científicas para buscar curas, enfim, né? Tanta coisa que o dinheiro também traz, né? O dinheiro traz coisas boas, traz crescimento, desenvolvimento. E é isso que a gente tem que fazer, né? O amor verdadeiro. Tá bom? Então, vamos lembrar sempre dessa mensaginha de João. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus. E Deus permanece nele. Então, bom trabalho a todos, bom aprendizado no amor, né? Que é o nosso exercício diário. Que Jesus está lá permeando a todos nós, né, nos ajudando nesse caminhar, nesse aprendizado, né, lindo que é o amor, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço aí a administração aí da Casa Vovô Nestor. Então a gente agradece ao Rogério, né, pela palestra, pelas palavras, pelo incentivo para que a gente possa buscar construir esse amor no nosso coração, ou fazer com que esse amor brote, né? E vamos se fortalecer nessa mensagem para mais um dia, para mais uma semana, para a gente continuar nossa vida, né? Buscando o bem. E vamos fazer então a nossa prece de encerramento? Vamos agradecer novamente aos espíritos amigos que estiveram conosco, nos amparando, nos inspirando, acalentando o nosso coração. Agradecer por esse momento que Deus proporciona a todos nós de estarmos reunidos em torno dos seus ensinamentos de amor que vieram através de nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que busquemos imitá-lo na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, buscando superar o orgulho, o egoísmo que ainda habitam em nós, que são muitas vezes as travas que não nos permitem amarmos intensamente como precisamos.
agradecemos ao nosso Pai Criador, Ele que está sempre ao nosso lado, que nos conhece, pois nos criou, e traça um roteiro de refazimento, de corrigenda para nossas vidas. Que possamos reconhecê-lo ao nosso lado, a todos os momentos. E assim, temos a certeza de que não caminhamos sozinhos, de que temos irmãos também conosco, desejando o nosso progresso, a nossa conquista de amor e de luz. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, um último recadinho que eu vou dar também é falar um pouquinho sobre a Casa da Criança Vovô Nestor, né? Até o Rogério falou. Então, o Centro Espírita Vovô Nestor faz parte da Criança Vovô Nestor. Na Casa da Criança Vovô Nestor, nós temos diferentes unidades, mas a gente está hoje aqui na creche, né? Que é a sede, onde, em parceria com a Prefeitura de Campinas, a gente faz todo o trabalho educacional, também damos alimentação para mais de 400 crianças, né? E também temos outras unidades em outros bairros mais periféricos, onde a gente também leva auxílio com algumas atividades esportivas, palestras, né, para as comunidades. E nós estamos aí fazendo esse trabalho já há vários anos, né? Desde 1975, né? E muitas vezes, para poder continuar esse trabalho, a gente faz bazares, a gente faz eventos, né? E a gente conta também com a ajuda desses que abraçam aí essa causa junto com a gente. A gente quer agradecer que ontem a gente fez a festa junina, né, da Casa da Criança Vovô Nestor, e foi muito bom, né? Foi um dia de sol, hoje está chovendo, mas ontem estava sol, né? Então a gente quer agradecer a todos que compareceram, que prestigiaram, que puderam se divertir, né? E comer, que a gente também precisa se alimentar, né? Foi muito bom, a gente quer agradecer a todos, tá bom? E o ano que vem tem mais, e no decorrer desse ano vão ter outras atividades aí, que a gente sempre convida vocês a estarem junto com a gente, tá bom? Então, um bom domingo a todos, uma boa semana, e que semana que vem a gente possa estar novamente aqui unidos para mais uma palestra, tá bom? Obrigado, tchau, tchau, uma boa semana.